todos bem-vindos no nosso Conexão Podcast. É uma alegria receber todos vocês aqui. Um episódio preparado com muito amor e carinho. Uma alegria trazendo conhecimento, experiências e histórias que transformam vidas. Hoje vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas. Preconceitos, desafio para milhares de famílias e educadores. Dislexia, o que ninguém te contou. E para isso, para essa conversa tão especial, recebemos um convidado de referência nacional, quando o assunto é dislexia. É o fundador do Dyslexia Club, dedicada à aprendizagem de pessoas com dislexia, mestre em educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, considerado um dos maiores produtores de conteúdo sobre dislexia do Brasil. Ativistas pelos direitos de inclusão, membro associado da Associação Brasileira de Dislexia e coautor de projetos de lei voltados a garantir os direitos das pessoas com dislexia. Além disso, ele é professor, mentor e palestrante, dedicando sua vida a mostrar o diagnóstico nunca define o futuro de ninguém. Com vocês hoje, Felipe Ponce, o Pipo. Seja muito bem-vindo ao Conexão Podcast. Obrigado, pessoal, pelo convite. Uma grande honra estar aqui com vocês. Ai, maravilhoso! Palmas! Que isso! Ai, que delícia te receber aqui, de verdade. Deu certo. Muito tempo, gente. Eu estou pedindo a Deus por essa pessoa vir aqui. Quando ele fez a gravação aí com a Ana Beatriz, a doutora Ana Beatriz, que também sou muito fã dela. Quem sabe um dia, né? Ela também esteja aqui. Mas ele não é só tudo isso que eu falei. Também é o pai da Poliana. Conte aí pra nós. Por isso que não deu pra gente fazer esse bate-papo antes, porque a Poli, quando a gente marcou, a Poli Foi tava pra nisso. nascer e acabou não dando. Mas aí, na data da gravação deste vídeo, minha filha tá com 7 meses. 7 meses. Ah, eu vi um videozinho, vocês comemorando 7 meses. Ser pai da pequena Poliana. Com a chegada dela, mudou sua forma de enxergar a infância e a educação? E a sua missão? É algo amorosamente cansativo. Com certeza. Que a gente fala cansativo, pensa que a gente tá falando mal Não, de criança e tudo, não. mas não é seu foco. É algo que demanda toda a sua energia, Sim. toda a sua força, todo Seu o seu tempo. pensamento, todo o seu tempo. Então agora, antes você trabalhava para um pequeno núcleo, agora você está trabalhando para ela, para suprir boas coisas a ela, bons conhecimentos a ela. E mesmo ela sendo uma bebezinha ainda, é aquelas coisas que a gente aprende nos cursos de psicopedagogia. Um treino de motricidade aqui, Com certeza. um cognitivo ali. Então é Sim. algo que inclusive dá até para botar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Ótimo. Ah, gente, ele está graduando, aliás, terminando, né? Termino agora esse semestre a minha graduação em psicopedagogia. Que lindo, que tudo. Então, essa missão agora enxerga até de um olhar diferente, né? Enxergo de um olhar diferente, sim. Porque antes, o educar, que é o meu propósito, ensinar os disléxicos a como aprenderem mais e aprenderem melhor. Provavelmente, como eu tenho um combo completo aqui dentro da minha cabeça, tenho dislexia, TDAH e descalculia, Deus não economizou nas bênçãos, com certeza. Provavelmente a Poli vai ter alguma coisa. Então, Genético. provavelmente a Poli vai ter alguma coisa. Se ela não tiver nada, eu vou ficar muito surpreso. Então, provavelmente... Seria bom, né? A sua esposa? A minha esposa, olha, é que nem aquela coisa que eu tava falando antes. Quando a gente bate o olho, como a gente estuda isso, a gente olha, tem sinal disso, sinal disso. Ah, tem os critérios, tem alguns critérios. Aquilo, mas diagnóstico assim, oficialmente não. A gente ela não tem nada. Ela não tem nada. Veja ali. Veja TDAH, algumas coisas que poderiam... um TDAH ali, mas assim, diagnosticado não. Provavelmente a Poli vai ter alguma coisa.
O que é bom porque a gente já Sabe lidar com as já sabe, a habilidade de ficar assim, quando eu tiver 1 ano eu vou fazer tal coisa, 2 anos vai ser isso, 3 anos vai ser aquilo outro, 4 anos vai ser aquilo, Já vai fazendo as intervenções antes. A gente chama intervenção precoce, Exatamente. né? Perfeito. Videogames. Videogames. Tô sabendo que você coleciona videogames. Coleciono videogames. Há coisas que pouca gente sabe. A gente, na internet, tenta ter uma imagem de pessoa mais séria, um pouco mais centrada. É verdade. Quando eu descobri isso sobre você, foi muito legal saber videogames. Sim, eu coleciono videogames. O meu primeiro videogame eu tinha 7 anos de idade. Foi um Nintendo 64, era cartucho. Bah. Tinha o Nintendo 64, aí só que o cartucho era muito caro. Não tinha pirataria para cartucho. Não. E era muito caro para época. Então eu só tinha, assim, podia ter cartucho só em aniversário, Natal e por aí vai. Só em datas especiais. Só em datas especiais. Aí depois de velho, meu Nintendo 64 funciona até hoje, ainda vou comprando uns joguinhos aí pra jogar com ainda ele. você utiliza ele, que Utilizo. legal. Então essa é a que você mais gosta da sua coleção? Aí eu tenho, assim, os mais recentes, tem um PS4, Ah, tá. tem um PS4, aí eu gosto de... Clássico, foi jogo de futebol, jogo direto. Inclusive, montei um bonequinho da minha esposa para ela ser treinadora do meu time. Então, pra minha esposa deixar eu jogar, ela falou assim: olha, amor, fiz você, era só você ganhar o campeonato. Você contratou um jogador, nossa, foi muito bom. Aí ai, amor, tem um jogador lá que tá brigando com você. Aí montei a minha esposa como treinadora do meu time. Que de legal. Futebolzinho. Jogo de futebol, tem lá... Coisas que são muito ligadas à literatura também. Tem um jogo do Sherlock Holmes, eu jogo. Tem um jogo do Harry Potter, eu jogo. Então, coisas ligadas à literatura. Também quadrinhos, jogo do Batman, jogo do Spider-Man. Aí, PS4. Aí voltando pro PS2, que eu só conseguia ter o console depois quando lançava outros à frente, eu conseguia ter dinheiro para comprar. Aí eu tinha os jogos do PlayStation 2, mas o meu... Nintendo mora no meu coração. Nintendo patrocina a gente, tá? Nintendo patrocina a gente, entendeu? Isso. Pra ter, sei lá, quem sabe o Nintendo, né? Nintendo Switch aqui pra sortear pros inscritos, não é mesmo? Com certeza. Também pesquisamos aí, né? Aliás, nós fizemos um quiz, que nós fazemos isso, Conexão Podcast. Todos os convidados passam por um quiz pra gente conhecer melhor eles, pra preparar esse dia de conexão. Trabalhos manuais. Fiquei tão feliz de ver isso também. Esse eu descobri que você gosta de trabalhos manuais e que isso representa... O que representa em você esses trabalhos manuais? Vou contextualizar aí a história do rolê. A minha primeira graduação foi publicidade e propaganda. Antes de eu ir para educação, minha primeira graduação foi publicidade. Tá. Trabalhei em agências, já tive a minha agência, já tive um escritório, tinha 50 pessoas no meu time, eu tinha um escritório na Avenida Paulista. Então, esses influencers grandes, por exemplo, Primo Rico foi meu cliente, bancos, Sicredi, Cicobi foi meu cliente, fiz treinamentos para o Sicredi, para o Cicobi. Natura, não cheguei a atender a Natura, mas L'Oréal já atendi. Todos esses podem patrocinar nós aqui. Já atendi grandes clientes, fazia marketing digital para eles. Isso, mas voltando. Aí no segundo semestre eu tive uma matéria teórica chamada Estudos Culturais. Aí nessa matéria de estudos culturais, para você gerar uma venda, você precisa conhecer a cultura de um lugar que você quer vender. Então a gente teve essa matéria. E uma das coisas que a gente estava pesquisando é que nos países nórdicos, aí Haaland, se você estiver vendo a gente, curta aí. Nesses países nórdicos, eles têm o costume de montar presentes, de fazer coisas com as próprias mãos. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eles se dão presentes comprados, assim, mas eles consideram por motivo de muita honra algo feito com as próprias mãos. Então, aí eu tomei isso pra minha vida, para pessoas especiais, a gente cria coisas, monta coisas, faz coisas. Por exemplo, voltando antes de falar nesses trabalhos manuais, ano passado, quando a gente avisou pra minha sogra que ela ia ser vovó,
que ela... Inclusive, a Polly é muito mimada no lado da família da minha esposa, porque ela é a neta mais nova, sobrinha mais nova, prima mais nova, filha da filha mais nova. Eita! Então, ela é mimada à 10ª potência. Tô caçulinha. Então, quando a gente foi contar pra minha sogra que ela ia ser mais uma vez a avó, a gente fez um presente. O que a gente montou? Infelizmente, o meu sogro faleceu na pandemia. Então, o que a gente fez? Eu e minha esposa, a gente fez um quadro pintado à mão mesmo. Tem até um tipo já chama pintura terapêutica, que quando você manda a imagem para eles, eles deixam já demarcado pintura 4 no espaço 4, pintura 3 no espaço 3, pintura tal no espaço tal. Que legal. Então, parece que você tá fazendo, nossa, você é o Picasso, né? Você só tá pintando onde tá marcado. Sim. E o que a gente fez? A gente fez um quadro da foto do casamento da minha sogra. Que surpresa legal. Então, tava fechado, sem envelopado. Quando ela abriu, ela chorou maravilhosamente, se emocionou. Imagino. Aí junto a gente contou que ela ia ser vovó. Que a família estava aumentando. Que a família estava aumentando. Para minha mãe foi algo um pouco mais tecnológico. Também nesse aspecto de perda, saudade, memória. A minha mãe perdeu a mãe dela quando a minha mãe tinha 20 anos. Então, diversos momentos importantes da vida da minha mãe, por exemplo, o casamento dela, ela se formando na faculdade, o mestrado, o doutorado da minha mãe, o meu nascimento. A avó não estava, a mãe da minha mãe não estava lá. Sim. Então, o que a gente fez? Eu usei uma IA. Usar boas IAs também serve. Sim. A gente fez uma IA desses diversos momentos. Pegou foto da minha avó, que eu não conheci, diversos momentos importantes da minha mãe, do casamento dela, da formatura dela, juntos. Tipo, ela abraçando, aí eu bebezinho, a minha avó me abraçando. Entendeu? Então foi algo tecnológico, então algo feito, algo criado. E nessa Copa, agora, que na data da gravação desse vídeo, o Brasil perdeu para a Noruega. Que coisa. Perdeu para a Noruega. E o que a gente fez? A gente fez um álbum de figurinha das pessoas da família. Então, a gente montou, por exemplo, o meu sogro com um vestido de técnico, a minha sogra vestida de treinadora, os irmãos da minha esposa com camisa de time. Então, a gente montou um álbum para os membros da família e até montamos numa gráfica, colocamos nos pacotinhos. Então, a gente distribuiu e a galera tinha que trocar para poder completar o álbum. Para poder completar o álbum. Então, a gente fez isso para eles. Então, a gente tem um costume, eu com a minha... De criar coisas, montar Adoro. coisas, fazer coisas. E esse dos trabalhos manuais, a minha esposa, ela... nesses livros de arte e terapia, um que você monta buquês com papel. Sim. Então, você, por exemplo, para fazer uma rosa, begônia, hortênsia, papapá, tem um tutorial, os papéis que você segue, tudo, e a gente tá montando. Também é uma forma para se conectar em casal também. E se tornou um hobby, então. Uma coisa para relaxar. Um momento para relaxar. Mesmo com a Poliana, estão conseguindo? Poliana dorme e a gente faz, entendeu? Muito bom. Porque daí, como é que você produz conteúdo? Não faço nada da meia-noite às 3 da manhã mesmo. Então eu faço muita coisa de madrugada. Você gosta muito de fazer de madrugada? De madrugada é seu horário de pico de produção? Não é nem que eu gosto, é porque só dá esse espaço. Só dá esse espaço, no presente momento só dá esse espaço. Com certeza. Futebol! Sabemos que você é santista, é isso? Time sofrendo, mas sou santista. Vi que você tem algumas camisetas e até... Coleciono também, outras coisas também eu coleciono. Eu vi um vídeo de você e sua esposa. Sim, a minha esposa falando da camiseta. Das camisetas. Tem uma camisa do Santos de... Eu nasci em 94, Sim. de 96, 99, 2000, 2004. Achei super legal. Coleciono camisetas. É uma camiseta mais rara da minha coleção, que eu herdei do meu pai. Meu pai também já é falecido. Polly, infelizmente, não tem avós, tá? Não tem vovôs. Não tem vovôs, tem vovós. Tem vovós. Vovôs, o meu sogro faleceu e meu pai, infelizmente, faleceu também. Aí, o meu pai tinha uma camiseta autografada pelo Pelé e ficou comigo. Então, é a mais rara da minha coleção, uma camiseta do Pelé. Que lindo! Muito bom. Cor favorita? Sabemos também, descobrimos aí azul. que a cor favorita, isso, Azul combina azul. com tudo. Azul combina com tudo. Tem algum motivo especial para essa cor azul? Olha, Você por simplesmente... exemplo, na publicidade a gente tem matéria sobre estudo das cores. Tá. A gente tem uma matéria sobre estudo das cores.
E o Dyslexia Club, quando eu montei lá Eu vi que é azul com amarelo. Isso, azul com amarelo. O logo do Dyslexia Club, ele é uma peça de quebra-cabeça com um raio no meio. Quando eu montei o Dyslexia Club, inclusive o Dyslexia Club foi meu projeto de TCC na faculdade de publicidade. Então o Dyslexia Club surgiu na publicidade, Tá. antes de ir para educação. Aí eu queria algo que demonstrasse uma certa seriedade, ou que demonstrasse um certo... Sou meio doidinho falando, mas algo que demonstrasse uma certa seriedade, então por isso escolhi o azul. Perfeito. E por que a peça do quebra-cabeça? Porque quando a gente está montando o quebra-cabeça, quando a gente coloca a última peça, aí que a gente vê beleza. Vi. Aquilo que é bagunçado começa a fazer sentido, começa a ter uma lógica. E a peça e o raio no meio, que é uma bateria, que eu prometi para mim mesmo e todo mundo que se conectasse ao meu conteúdo saísse mais pilhado, mais esperançoso, achando que as dificuldades não são impeditivo para nada, vendo que as dificuldades não são impeditivo para nada. Fiquei tão pilhada que sou coautora de um livro. Muito bom. E hoje eu vim só de azul pra ajudar aqui na homenagem ao Pipo. Vamos lá. Muito bom conhecer esse lado humano seu. Amo. Porque antes de pesquisador, professor, fundador, existe um menino aí cheio de sonho, desafio, muitas superações. Então quero voltar agora há algum tempo. Quem é o Felipe? Quem era o Felipe Pipo? Que de hoje se inspira milhares de pessoas. Quem era esse que agora... Antes era só um menino. Agora você, né? Um marmanjo de 32 anos. Agora você influencia muitas pessoas, incentiva muitas pessoas, mentoria, né? Sobre isso, ajuda pessoas. Que pergunta existencial. Que pergunta profunda e existencial. Profunda, né? Profunda e existencial. Eu era um garoto que as pessoas me veem hoje, eu era extremamente tímido. Depois eu comecei a me soltar um pouco mais, mas era extremamente tímido, extremamente tímido. Tanto é Lá no que fundamental? não, criança, minha mãe me colocou no futebol por prescrição médica para poder me socializar. Sério isso? Por prescrição médica para poder me socializar. Gente, pra fazer a socialização. Eu tinha criança. Tinha um prejuízo. Tinha criança, via criança, eu corria na saia da professora, saia da minha mãe e ficava assim, me esconde. Nossa! Aí depois, Pipo, o que você fez para estudar? Não sei só. Foi só. Foi. Começou a achar outras estratégias. Aí, então, eu era um garoto... Comecei a me tornar brincalhão depois. Passei por várias dificuldades na escola. Sim. Passei por 5 escolas até achar a quinta que realmente me ajudasse. E... A primeira foi péssima, a segunda terrível, a quarta horrível, sabe? Só a quinta realmente. Isso, o ano era 2006. A gente não tava falava-se pouco de dislexia naquela época e AEE, adaptação. Mas eu estudei numa escola que teve uma coordenadora pedagógica específica da inclusão. Então, aí em 2006 que eu comecei a ter todas as adaptações possíveis e imagináveis, foi que eu deslanchei. Que você deslanchou. Você percebia que aprendia diferente das outras crianças? Você tinha essa percepção? Tinha. Não Quando você via, assim, quando criança lá no quarto, quinto ano? Sim, percebia porque meus colegas liam ou não liam. Eu aprendi a ler e escrever por volta dos 11 anos de idade, até os 11 anos. No sexto ano. Sexto ano, vou falar o tiozão da minha época, até 11 anos na quinta série. No quinto ano, né? Na minha época tinha pré, hoje não tem mais pré. Não tem. Jardim já vai primeiro já ano. Tem umas escolas que... É uma nomenclatura que às vezes muda. E a idade, né, ali. Aí eu percebia, todo mundo aprendia, eu não aprendia. O pessoal conseguia decorar tabuada, não conseguia decorar tabuada. Então... Neste momento, como você se sentia? Eu tenho uma frase sua que eu amo e falo para as crianças... desculpa aí, né? Que você fala assim, né? Que alguém lá te abordou porque você tinha tirado na prova uma história dessa, e aí você fala assim, desculpa aí eu ser diferente. Perfeito. Foi... Isso eu já estava mais bem resolvido com a minha... Já entendi. Com a minha dislexia foi no segundo colegial. Eu fiz prova adaptada e nessa época eu não tinha vergonha não de usar prova. Tinha uma época que eu tinha vergonha de precisar fazer adaptações. Você tinha vergonha Tinha. nesses primeiros momentos? Nesse primeiro momento tinha. Como era feito isso? Olha, é aquela situação que hoje a gente pensa assim, quando a gente olha pra nossa adolescência, começa assim, gente, eu gostava disso. Gente, eu era assim. Sim. Gente, eu gostava desse tipo de gente. Gente, eu fiz amizade com esse tipo de galera. Você olha assim, nossa, mas eu
Nossa, olha a minha cabeça como é que era, sabe? Tudo, a gente sempre faz isso, né? Aí, uma das coisas que eu tinha vergonha de precisar fazer adaptações. Menina que eu tenho crush vai ver que eu faço prova adaptada. Isso. E aí, como é que vai ser, sabe? Sabe essas questões existenciais muito. que o adolescente coloca um peso. Não tô falando que não é justo, mas coloca um peso, às vezes, exacerbado em coisas que não são um problema, sabe? Aí eu já tava bem resolvido com a minha dislexia. Aí tava no segundo ano, foi uma prova adaptada de história. Tinha letra maior, eu tinha menos questões. Fiz até prova oral naquele momento. O papel era diferente tudo. Aí a menina pegou o papel, ela estava na minha frente. Ela tirou 5 na prova, eu tinha tirado 9,5. Ela olhou para trás e viu e viu a minha prova, pegou a minha prova e balançou na frente de todo mundo. Aí, Pipo, você tira essa nota porque a sua prova é mais fácil, né? Aí eu tirei os óculos, olhei no fundo dos olhos dela e disse assim: minha querida, quem mandou você nascer normal? Eu adoro essas frases. Ela nunca mais me encheu o saco. Eu falo para as crianças aqui. Tô querendo dizer que ser disléxico é anormal? Não, eu tô querendo dizer que, e daí se eu sou diferente ou não? Eu falo e mostro o seu vídeo quando tem as crianças aqui, os adolescentes que não querem fazer adaptação, que não querem que leiam para eles. Sim. E que eu falo que isso vai ajudar muito. Porque são dois desafios. A profissional terapeuta briga com a escola para ter adaptação, vai na escola. Isso aí a coordenadora fala: então, eu até quero, até faço, mas ele não quer sair da sala. Isso. Então, eu não vou tirar a Eliane. Se ele. Conversa lá com ele. Se ele aceitar, a gente faz o que você tá pedindo. Então, antes disso, aí depois eu aprendi conversar com a própria criança antes. Então, eu converso com a criança aqui no consultório, eu converso e falo pra criança: nós podemos fazer assim, que vai ficar muito... Olha aqui, tô fazendo teste com você. Se eu ler pra você, olha quantas perguntas você acertou. Então, se você ler sozinho, vai ser esse risco aqui. Podemos fazer dessa forma? Para não te constranger, eu posso pedir pro professor ler para a sala toda, que também é uma coisa que pode fazer para todo mundo, essa leitura. Mas não é tão fácil assim, people. Eu acho que as crianças se sentem muito ruim ainda nessa fase, né? Exatamente. Para ser bem resolvido, demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Qual foi o momento mais difícil na sua vida escolar com... Minha mãe tem uma frase maravilhosa que ela diz assim, que viver com dislexia é que nem jogar videogame. A próxima fase sempre é mais difícil. Com certeza. Então, vamos dizer assim, na minha período escolar, foram momentos de tensão em proporções diferentes. Então, eu estava aprendendo a ler e escrever, tenso. Aí, vamos lá. Aí, momento tenso, aí comecei a evoluir. O que aconteceu? Um professor geral, aí depois mudou para um professor para cada matéria. Aí começou, pã! Cai. Porque são pedagogias diferentes, visões diferentes. Nossa! Um mais abertos, outros nem tanto para adaptações e tudo. Então tava indo, pã, despencou. Aí comecei a subir de novo, começou sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono, aí primeiro colegial, pã! Toda essa fase numa instituição única? Não, passei por 5 escolas. Mas isso, 5 escolas, no período do da primeira... eu parei, vamos dizer assim, sexta série, que hoje é 7º ano. Então, sexta, sétimo, oitavo, nono na mesma escola. Então, Fundi 2, na mesma escola. Na mesma escola. Então, é por isso que deu tempo do professor você ter esse, né? E o professor, todos os professores ali... Nesse período eu fazia adaptação na prova. Uma adaptação muito boa, por exemplo, para alunos é, por exemplo, nas matérias de matemática ou exatas, física, química, ter fórmulas na prova. Eu tinha as fórmulas na prova. Sim. Eu não precisava ter o trabalho de memorizar a fórmula. Eu precisava saber quando usar a fórmula. Eu precisava saber aplicar a fórmula, mas eu não precisava ter o trabalho de memorizá-la. Sim. Então, tinha um problema, aí a escola ajustava de acordo com a necessidade. Até no colegial eu fiz prova oral. Fiz prova oral de filosofia, sociologia, língua portuguesa, geografia, história. Fiz muita prova oral no meu primeiro colegial para poder recuperar a nota. Recuperei, a gente ajustava, tirava, tal. Ficou de recuperação? A recuperação do colégio que eu estudei era no fim do ano, não tinha no meio do ano entre trimestres. Então, comecei com nota baixa, mas dava tempo de recuperar. Entendeu? Mesmo com as adaptações. Mesmo com as adaptações, dava tempo de recuperar. Então, mesmo com as adaptações, ainda tinha nota baixa. Tinha nota baixa, sim. Porque você acha que tinha nota baixa porque elas não eram uma adaptação assertiva? Não, era por dar conta do volume de conteúdo, porque, como diria um pensador muito bom, fugiu o nome agora, não é Guimarães Rosa, enfim, é outro, que ele fala que quando
a gente chega no ensino médio, existe algo que faz sombra na educação que se chama vestibular. Então, quando a gente chega no ensino médio, você não está estudando para ser alguém com repertório. Você está estudando para passar numa prova que você vai fazer dali a 2, 3 anos. É assim mesmo. Então, as matérias eram mais extensas, mais pesadas, mais complexas, questões... hoje, antecipou esse processo, mas eu estava fazendo, por exemplo... ciências, que é uma matéria, em determinado momento vira 3 matérias. Vira química, física e biologia. Tem matemática nessas 3 matérias, fora matemática na matemática. Então, a química, né? Era dar conta do volume de conteúdo. Sim. E mesmo quando a nota despencava, a escola dava um jeito para adaptar mais, tirar ou colocar, ajustar, reposicionar coisas para que eu pudesse deslanchar melhor. Meu primeiro colegial, eu lembro até hoje. Eu fiquei no começo, eram 3 etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Eu dividi em 3 etapas. No começo, fiquei com nota baixa em 8 matérias. Na segunda etapa, no segundo momento, fiquei com nota baixa em 4 matérias. Eita. No final, fiquei com nota baixa em 2 matérias. Aí fui para as provas finais. Aí, prova final, eu precisava tirar 8. Tirei 8,3 em uma. Aí, na outra, eu precisava tirar 7, tirei 8,5 em outra. Então, no ensino médio, eu nunca fiquei de recuperação. Ah, entendi. Houve alguém que acreditou em você? Minha mãe. Antes mesmo de você acreditar em si próprio? A mãe, né? A mãe é a primeira que acredita em tudo. Minha mãe sempre foi amorosamente exigente comigo. Amorosamente exigente. Então, desde pequeno, mesmo com as dificuldades... minha mãe é professora universitária. Então, o seu sonho de ser professora universitária também é o meu sonho também. Minha mãe é professora universitária. Ah, sua mãe se aposentou já. Então, tá gozando da aposentadoria dela agora. Que delícia! Minha mãe se aposentou. Minha mãe é um crânio. Deu aula em grandes universidades. Deu aula na PUC, deu aula no Mackenzie, deu aula na M. Morumbi. Tanto é que eu consegui fazer Mackenzie por bolsa, graças. A gente aproveita as oportunidades na vida. Claro. Então, minha mãe deu aula no curso de administração. Até chegar lá também, minha mãe é formada em matemática. Então, só vendo aqui um parênteses, minha mãe tem uma trajetória interessante, porque minha mãe ela é formada em matemática, minha mãe se formou em 78. Mamãe que tá vendo esse vídeo, por favor, me corrija se eu estiver falando o nome errado. Minha mãe se formou em matemática em 78, na PUC. Aí ela começou a ir para uma área de tecnologia que era novo naquele momento. Minha mãe foi ser programadora em banco. Minha mãe era programadora no Citibank e no Banco de Boston, no extinto Banco de Boston que foi comprado pelo Itaú. Minha mãe dava aula em no banco. Minha mãe falou assim: Felipe, eu nunca ganhei tão dinheiro na minha vida, mas nunca fui tão infeliz. Minha mãe falava que ela ganhava dinheiro, tocava de carro todo ano, enfim, eram outros momentos. Mas chegou um momento que ela falou assim, chegou em casa e falou assim, na época ela estava casada com meu pai ainda, falou assim: eu não aguento mais isso daqui, tô saindo. Minha mãe sempre foi assim, voa, papum, voa, sempre foi assim, pá. Então minha mãe saiu e foi dar aula, que era o sonho dela ser professora. Então, esse ponto que os jovens às vezes têm dúvida de fazer o que gosta ou fazer o que dá dinheiro. Então, minha mãe, eu tinha um exemplo de casa de ela ganhou dinheiro com algo, mas ela era infeliz, então ela se jogou em algo que ela gosta. Ela começou dando aula em colégio. E ela viu que ou ela endoidava os alunos. Adoro. Aí ela falou assim, tá, para criança, para jovem, para ensino médio não tá dando certo. Preciso me especializar para dar aula para os adultos. Então, à época não estava se exigindo mestrado e doutorado para dar aula em faculdade. Minha mãe começou a dar aula em faculdade. Aí minha mãe, aproveitando as oportunidades, minha mãe começou a dar aula na PUC. Minha mãe pegou bolsa, começou a ter fez um mestrado e depois fez o doutorado. Tanto é porque que ela começou a fazer o doutorado. Eu até brinco com a minha mãe, como é que você dava conta disso? Porque eu era criança no auge das minhas dificuldades escolares quando ela fez o doutorado dela. Eu mal dei conta de um mestrado e eu tava noivo. Minha mãe tinha que preparar a aula, dar aula, cuidar da criança, treinar tal coisa e dar conta de uma criança, do filho dela que tava com dificuldades. E das coisas de casa, do dia a dia. Coisas de casa, do dia a dia. Tava se divorciando e tava fazendo doutorado.
Eita, altas Aí eu habilidades. falei, assim, falei, mãe, como é que você deu conta? Eu falei, não sei. Não sabe, Se eu não ela dava- foi só indo. Se eu não desse conta, não tinha, não tinha comida na mesa. Então eu precisava dar Tá conta. certo. Então eu falei assim, eu trabalhava feito uma Eu doida pra sei. poder trazer aqui. Aí, então eu tenho esse exemplo de casa E de hoje alguém. você com a Polly, você deve pensar, meu Deus, como foi que ela deu conta de Como é que tudo ela deu isso? conta de tudo Porque isso? um bebê, ele exige muito. Então, até essa mudança que eu até fiz, vamos dizer assim, falando de mudança de carreira, que eu comecei na área da publicidade, Sim. era sócio de uma empresa e tudo. Até chegou um momento que eu falei assim, não é isso que eu quero. Tá certo. Virei pra minha esposa, até é bom a gente estar conectado com boas pessoas junto. Sim. Falei assim, virei pra minha esposa e eu falei assim, amor, eu tô pensando em sair da empresa tal pra focar no Dyslexia Club. E aí ela falou assim, não sei porque você não saiu ainda. Ai, que linda! Então eu sempre tive esse exemplo dentro de casa de trabalhar, de fazer o que gosta. O que gosta. Porque isso impulsionava. Trazendo agora, não cobrando muito, que a gente fala, o TDAH aqui vai longe. Então minha mãe, ela sempre fez muitos exercícios comigo. Então se eu tinha dificuldade nas férias, eu estava em período de férias, minha mãe criava atividades para não ficar sem estímulo nas férias. Perfeito. Então ela criava, continha, leitura, ela recortava, ela ia num lugar jurássico chamado banca de jornal. Agora tá bem usado, viu? Que essa Copa, temos muitas bancas de jornais ativas. Aí minha mãe ia lá na banca de jornal e perguntava assim, o que você tem da Turma da Mônica? Eu gostava da Turma da Mônica. Tá. O que você tem da Turma da Mônica? O cara falava isso. O que você quer? Minha mãe falava tudo. Minha mãe legal. rapava o que tinha da banca de jornal de Turma da Mônica, passatempo e tudo. Minha mãe recortava a última página do gibi da Turma da Mônica que não tinha balão e falava, cria uma história. Eu criava uma história pra Turma da Mônica. Então eu tava constantemente no meu período de férias, Perfeito. escrevendo, lendo, fazendo conta, treinando. Então eu brinco que a principal psicopedagoga da minha vida, Sua sem mãe. saber que era minha mãe. Porque naquele momento ela não tinha esse conhecimento Não de ti- era- saber que eu preciso fazer. Era empírico, tentativa e erro. Meu filho tá com dificuldade de matemática, Isso. bora fazer conta. Meu Eu filho vi tá com ela dificuldade de falando, leitura, ela bora ia- fazer conta. Ainda que era coisa daquela época, hoje a gente sabe que a gente pode ajustar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, Sim. mas era um desespero de mãe de ver o filho não aprendendo. Com certeza. E minha mãe pensa assim, a época também, a área da psicopedagogia era maravilhosa, tanto é que eu estou cursando psicopedagogia, mas a época minha mãe não encontrou uma terapia que realmente me ajudasse. Eu fiz fono por um tempo, porque eu era criança, eu acabei desenvolvendo uma gagueira por conta da pressão. Até tem a explicação para isso, mas era tamanha a pressão que eu tinha na escola para ler, que eu... Parecia que estourou o fusível. Pum! Nossa. Aí eu fiz fono para isso, mas também foi isso. Aí depois, infelizmente não encontramos uma psicopedagoga que realmente nos ajudasse, então minha mãe abraçou e falou assim, bora. Então minha mãe Deixa que fazia eu estimulação em casa e me colocou em aula de reforço. Perfeito. Mas isso não, por favor, não pegue esse recorte para falar, então não vou levar meu filho em terapia. Ah. Não, levem o seu filho em terapia. Nós estamos falando no período de 2000, 2001, 2002, tá? O pessoal falando do SE Tempo, o pessoal já tocou a música do Jurassic Park. Com certeza. Mas você sabe, porque esse negócio de levar pra terapia, aí quando a gente fala pras mães que a terapia ensina as mães a fazerem exatamente isso que a sua Pode mãe pegar. fez. Pode, fica à vontade. Que a sua mãe fez, treinar em casa, continuar esse treino em casa. É muito bom, seria perfeito. O melhor dos mundos, né? Melhor dos mundos, isso mesmo. E as evidências mostram que, os estudos recentes mostram que ensinar os pais que estão lá, que podem fazer 30 minutos todos os dias, vai ser muito mais eficaz do que levar a criança 30 minutos uma vez por semana só. Porque você terapeuta, você lida com famílias. Existem Sim. famílias e Sim. famílias. Tem família, que eu até brinco em palestra, que eles não delegam pro terapeuta, eles delargam. Ele pro- deslargam, com certeza. Fala assim, toma meu filho aqui, ó, pega. Isso, faz um milagre. Então, aí geralmente leva pra terapia não pra fazer um trabalho preventivo, já pra apagar incêndio. Pra apagar incêndio. Então, com certeza. assim, então minha amiga, meu filho tem 10 matérias, ele tá com nota baixa em 13. É, eu sei. Ele precisa tirar 15 pra passar direto, você dá conta? Isso. Eu já recebi uma aqui, adolescente. Ela tem que passar na ETEC. Eliane, ela tem que passar na ETEC. Eu falei,
E ela não está boa em nenhuma matéria, mas ela tem que passar na ETEC. Aí quando eu começo a conversar com a adolescente, eu falei, mas é isso que você deseja? Passar na ETEC? Ela, não, é minha mãe que quer passar na ETEC, Eliane. Minha mãe que quer que muito eu faça. Eu nem sei o que é isso. É bem isso. No consultório, Pico, eu vejo muitas crianças que chegam aqui acreditando que são incapazes. Na verdade, elas pensam que na verdade, elas apenas precisam ser compreendidas. O diagnóstico. Quando a palavra dislexia entrou na sua vida, né, que você já falou aí, o diagnóstico trouxe um alívio ou trouxe um medo? Porque naquela época até você Excelente achar a sua mãe encontrar ali é isso, porque, né, não tinha uma clareza. Excelente ponto. Quando veio o diagnóstico de dislexia na minha vida, eu vou ser muito transparente. O que se passou pela minha cabeça é: que treco é esse? É bem isso. Que isso, né? Aí eu fiz o que qualquer pessoa comum, do começo dos anos 2000, faz. Fui no Google. O que é boa. dislexia? E eis que eu me deparei com textos longos, letra pequena e linguajar excessivamente técnico. Não porque o córtex pré-frontal, parietal e occipital, quando realizando as suas sinapses, Não eles... faz na rota, Aí eu fiquei fonológica. Assim, é bem assim, bem assim. Eu não entendi bulhufas do que eu tinha até. Nada. Essa situação ficou no meu coração para quê? Quando eu montei o Dyslexia Club, isso que eu tô falando não é porque eu sou contra evidências científicas, por favor, façam estudos e pesquisas científicas, mas às vezes é tanto psicologês na hora de transmitir o conteúdo que o grande público, que é o verdadeiro beneficiado dos estudos, Sim. ele não tem acesso, não compreende. Não compreende. Parece... Palavras difíceis. Você está fazendo um estudo acadêmico, um estudo científico para o seu grupinho de cientistas que só eles vão compreender. Mas não, o grande beneficiado pelo avanço da ciência é a população, é o povo. Com certeza. E a gente vive numa sociedade que famílias fazem milagres financeiros para poder dar conta com um salário mínimo. Às vezes nem isso. Obrigado! Ou um salário mínimo. Às vezes para dar conta de tudo isso. Às vezes para compreender. Às vezes para conseguir ter um malabarismo financeiro ali. Você é mãe Você é mãe, então você sabe como é que é esse negócio. Então, o povo... Sim. Quando tem acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, não vai saber como aplicar, porque está num linguajar totalmente das a gente cátedras. não compreende isso. Então precisa ser algo mais voltado ao popular. Então, desde sempre, eu sempre busco trazer algo voltado para que, desde a mãe, dona de casa, todo mundo até compreenda. o pai, que... vamos dizer, pedreiro, mas profissão digna, por favor. Até a pessoa mais simples, culturalmente, consiga compreender o que é a dislexia, o que é a neurodivergência. Vou falar pra você que tem um caso meu aqui. E essa mãe já conhece você, porque eu indiquei muito os seus. E aí, ela chegou com um diagnóstico, com uma avaliação diagnóstica. Quando eu fui ler essa avaliação diagnóstica, nós tínhamos já 1 ano dessa criança com essa avaliação diagnóstica. E quando eu li que ele tinha um transtorno porque assim, dentro do DSM-5, ele não vem agora, né? Ele vem para transtorno específico de aprendizagem, leitura e escrita, e depois tem entre parênteses... Essa atualização... Isso! Aí vem entre... Deixa eu falar, a Associação Americana de Associação Americana de Psiquiatria. Antes tinha o nome só dislexia. Dislexia, é isso. Agora, para padronizar com transtorno, ficou... Transtorno específico de leitura de aprendizagem isso. com prejuízo na leitura e escrita. Jesus amado, eu sou disléxico. Isso! E aí a mãe na descalculia. Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática. Isso, é bem isso. E eu lembro que aí, essa mãe, 1 ano lá, e aí ela falava assim pra mim, Eliane... Eu sei que meu filho tem aí, mandaram procurar você, mas tinha que ser uma neuropsicopedagoga, porque você ia saber as áreas específicas do cérebro que tem que ser trabalhado com ele. Aí eu falei, tá, vou pegar um relatório, comecei a ler e tal, e lá tá lá, né, transtorno específico. E eu chamei a mãe e falei pra ela assim, vem aqui, meu amor, vamos ler. Você compreendeu o diagnóstico do seu filho? Não. Ela falou, que diagnóstico?
Eu falei, não, porque ele já tem até uma sugestão de CID aqui, que é um transtorno específico da aprendizagem. Pipa, ela chorou como se eu tivesse dando a notícia Uma naquele dia. sentença. E ela falava assim, como isso? Como? Eu falei, mas tá aqui a sugestão de diagnóstico de dislexia, de transtorno. É dislexia. Ela, dislexia, o que é isso? Quer dizer? E ela ficou em choque. Eu acho que essas palavras técnicas, que é o que você tava falando, né? Na hora de dar essa devolutiva para essas mães, usar esses termos técnicos, como você tá falando, fica difícil dela entender. E aí eu expliquei, seu filho tem uma disfunção ali, o fonema e grafema dele dá um bug, falei para ela. E isso traz a dificuldade dele ter uma fluência na leitura. Por este motivo que você está trazendo ele para fazer uma intervenção específica para ele aumentar essa velocidade de leitura e tudo mais. E aí foi que essa mãe compreendeu. 1 ano, Pipo, com um diagnóstico. 1 ano. Porque eu acho que a técnica, na hora de passar também essa leitura para os pais, também acha a dificuldade, é o que você está falando. Então, a população você tem que ser simples na hora de falar, a pessoa para poder compreender. Que a pessoa não tem compreensão. Se você pudesse voltar o tempo de menino, o que você diria para ele? Agora, com seu conhecimento. Por exemplo, se você se encontrasse... Você já viu na internet aquele negócio? Vamos encontrar com você. Você lá tímido. E aí você falando pra pessoa... Você já viu esses vídeos assim, ó? Que encontra com você e pergunta como nós estamos. Saindo um pouco do aspecto educacional, indo pro aspecto familiar. Sim. Do aspecto familiar. Passe mais tempo com seu pai, porque ele vai falecer. de surpresa. Porque foi um momento que ninguém tava esperando. Foi meu pai, o que aconteceu com meu pai? Não foi, apesar de estar perto no período do Covid, não tem nada relacionado ao Covid. Sim. Infartou. Assim, puf. Você tinha quantos anos? Foi 6 meses antes do meu casamento. Sim. 6 meses antes do meu casamento. Foi então no meu pai Covid. não chegou, Agora meu pai não chegou a ver meu casamento. Eu casei com 28. Eu tinha 28. Sim. Meu pai, ele consulta de rotina, ele tinha passado num cardiologista 30 dias antes, não deu nada. Aí 30 dias depois, puf. Então, o que eu falaria para o Pipinho é passe mais tempo com seus pais, porque os pais, infelizmente, não são eternos. Então, às vezes quando a gente é adolescente, que a gente quer passar bastante tempo com os nossos amigos e tudo, nada contra os amigos, mas metade dos amigos, ou 90% dos amigos que você faz na escola, não vão ficar pela vida toda. Tá? Não. Vão ficar pelo caminho. Você conta nos dedos de uma mão quantos amigos você tinha na época da escola que ficam... Até a vida. Que ficam até a vida adulta. Então, passe mais tempo com seus pais, porque você não sabe quando vai ser nem a hora, nem o momento, nem o dia. Essa é a primeira coisa. Indo para o aspecto escolar agora. Não vou falar nem tanto para criança, mas o Pipo adolescente. E aqui vai dica para você, tá bom, adolescente? Isso, dá bastante dica pros adolescentes. Não se preocupa tanto em namorar, não, tá? Não se preocupa tanto em namorar, em ficar essas coisas só porque tá todo mundo fazendo e tudo. Isso é perda de tempo, tá? Isso é perda de tempo. Aproveita a sua adolescência, que você tem 2 coisas muito maravilhosas. Se chama tempo mais livre e você tem disposição. Disposição. E você tem disposição, energia para certas coisas. Porque, por exemplo, quando você é adolescente, você joga bola na educação física, depois você joga bola no intervalo da escola, depois você volta para casa e joga bola. No campinho de casa. Ou seja, você tem muita energia. E anda de bicicleta. Muita energia. Aí hoje, com 30 anos, estourei o joelho. Eu já estourei o joelho, quebrei 2 dedos jogando bola. Oh, meu Deus! Você 30 a mais, aí começa a doer coisas, doer as costas. É que você não chegou no 40 a mais, né, Pipo? Você não chegou no 40 a mais, Pipo, que você chegar, você vai ver. Então aproveita, adolescentes, para aprender idiomas, aprender habilidades, aprender... Não tô falando para aprender o ofício, mas aprender pelo simples Coisas e puro novas. prazer de aprender. Aprender programação, que é a linguagem do momento. Aprender IA, mas não aprender IA só para você. Faça meu trabalho de história. Não, aprende
aprende a você usar a IA de uma forma positiva. Para te ajudar. Aprende a você a criar uma IA, aprenda isso a você, Uhum. você transformar isso em algo produtivo. Aprenda idiomas, aprenda línguas. Porque vai chegar um momento em que, sabe, essas coisas Cobram, né? vão cobrar. E se você já remiu bem o seu tempo, aproveitou bastante o seu tempo, ajuda. Agora, voltando um pouco para a criança tipo 8, 9, 10 anos. Não reclama tanto dos treinos da sua mãe, não, que vai dar resultado. Vai dar certo, Vai dar né? resultado. Vai dar resultado. Eu deixei os meus pequenos de férias agora. Tenho alguns, a maioria que eu atendo aqui é TDAH e dislexia, porque eu sou uma disléxica, então, né? E falei assim, vocês têm uma missão nas férias. Ai, Eliane, não, mas a gente não tá de férias. Falei, entendo, mas as férias também é um momento de intervenção. Você acha que a gente vai passear? Então, deixei pra eles cada um trazer uma embalagem, um graveto, uma foto, uma embalagem de picolé, um palito do picolé, e depois vai ter que contar tudo. Cada um que ele olhar vai ter que contar tudo o que aconteceu. Onde tomou o sorvete, por onde passou, como que foi, para ele lembrar desses momentos que foi importante ali das férias. Então, deixei todo mundo com uma missão aí. Excelente Então, ponto. é um treino. É um treino. As mães estão... Ele tem que fazer esse TVT, hein? Coloca na sacolinha lá e traz tudo na última sessão. Mas o nosso episódio hoje diz assim: o que ninguém te contou. O nome do episódio é O que ninguém te contou. Então quero saber, perguntando pra você, o que ninguém contou sobre a dislexia. Qual que é o maior mito que existe, que ainda existe, Pipo, sobre a dislexia? Alguns mitos. Mitos, isso. Mitos. Plural. Bastante, assim. Alguns mitos que dislexia está associado à falta de inteligência, não está. Nossa, adoro, esse é um perfeito. Tá no DSM-5, inclusive, para ser disléxico, precisa ter inteligência igual acima da média. Isso, com certeza. Então, se você é disléxico, parabéns, soquinho, você é inteligente. Olha, Então, disléxicos têm inteligência global preservada. preservada. Uhum. Então, primeira coisa. Segunda coisa, quem é disléxico, outro mito, quem é disléxico, então nunca vai conseguir aprender a ler? Vai demorar, mas vai. Vai demorar para aprender, mas vai. Nós disléxicos demoramos realmente mais para aprender uma destreza em alguma área, mas a gente tem a destreza nessa área. Tem, com certeza. Outro mito, que isso é um grande desafio para disléxicos adultos, porque grande parte do momento a gente fala com dislexia, mas muito voltado para criança. Isso. Eu sou uma das poucas pessoas que produz conteúdo também voltado para disléxicos adultos. Muitas vezes, adultos, quando falam assim, qual é o caminho para você ter diagnóstico na fase adulta? Olha mesmo para a criança. Avaliação multidisciplinar, fono, psicólogo, pedagogo, eu ouvi isso hoje, Pipo. passa todo o caminho. Aí uma adulta, depois que eu passei esse caminho, eu falo assim, mas Pipo, eu ouvi da psicóloga que se eu me formei, então quer dizer que eu não sou disléxico. Eu avaliei uma professora de biologia aqui. Assim, ela veio, porque queria prestar o concurso, aí ela veio para fazer a avaliação, que a neuro pediu, não vou fechar o diagnóstico antes de você passar pela neuropsicopedagoga ou para psicopedagoga. Então, você vai fazer, traga a avaliação dela para eu agregar com a outra, com tudo da outra equipe. Ela falou assim, mas Eliane, eu me formei em bióloga, tem tudo. Eu falei, eu entendo, mas vamos lá, pontuar as dificuldades que você teve até chegar aqui. E encontra-se hoje também na hora que você vai ministrar suas aulas. Porque você deve ter umas estratégias que são específicas só suas. Foi e fechamos o diagnóstico de dislexia para ela. Então, vamos dizer assim, se a gente fala de mitos, então isso seria um mito. Então quer dizer que se eu me formei, quer dizer que eu não sou disléxico? Não. Com certeza. Com certeza. Perfeito. Preconceito. Ainda tem? Olha, preconceito, esse é um ponto interessante, porque o disléxico, ele não sofre preconceito
pelo nome da dislexia em si, porque se o disléxico não entende o que é dislexia, quanto mais a sociedade. Tem uma grande interrogação na cabeça. Sim. O que as pessoas têm preconceito é com as consequências que a dislexia traz. Causa. Exemplo, erros ortográficos. Então, por exemplo, um disléxico vai cometer erro ortográfico. Então, para a sociedade, quem comete erro ortográfico é desleixado. Então, para a sociedade, quem comete erro ortográfico é desatento. Porque para a sociedade, quem comete erro ortográfico é preguiçoso. Quem comete erro ortográfico é inculto. Então... Ai, vamos falar uma palavra bem simples. É burro, né? Que é assim que as pessoas falam assim, dessa forma. Eu já vi influenciador falando isso, professora de português. Então, até a gente estava falando aqui em off, por exemplo, você é professora, sua filha comete erro ortográfico, a filha da professora está cometendo erro ortográfico. Sofremos muito isso. Minha Minha filha que está aí ouvindo vai ter ali propriedade para falar. Então, o preconceito, vamos dizer assim, bem interessante não pelo lado positivo, mas o fenômeno preconceituoso do disléxico, ele é curioso porque o disléxico não vai sofrer preconceito por ser disléxico, ele vai sofrer preconceito das consequências que a dislexia vai trazer. As consequências. Por exemplo, o disléxico, além de dificuldade de leitura e escrita, também vai trazer prejuízo, por exemplo, na coordenação motora, ou um termo técnico, psicomotricidade. Então, quem é disléxico vai ter problemas para aprender a amarrar cadarço, por exemplo. Muito. Quem é disléxico vai ter problema com a famosa letra feia, letra de garrancho, letras difíceis de entender. Então o pessoal pergunta assim, Pipo, qual que é a diferença da dislexia para disortografia? Eu falo, não é que é a diferença, a disortografia está dentro da dislexia. Isso. Todo disléxico vai cometer erros ortográficos. Então o disléxico vai cometer um erro ortográfico, preconceito. Então voltando à parte da psicomotricidade. O disléxico, não são todos, eu sei que não são todos, mas muitos vão ter problemas, por exemplo, com esportes com bola. Então, vai ser o último a ser escolhido na educação física. Vai ser o que vai ser deixado de lado nos esportes. Não vai ser escolhido para o campeonato de interclasses. Então, são essas questões que... mas sempre vai ter um chato nos comentários. Mas a minha filha é da seleção de ginástica olímpica. Tá bom, nhonho, eu sei que a sua filha é ok, ótimo. Que mas bom! A gente pega um padrão e seu filho está fora da curva, ótimo, mas o padrão é que o disléxico vai ter problemas na psicomotricidade. Isto posto, tudo aquilo que envolve psicomotricidade, tudo aquilo que envolve movimentos, vai ser algo prejudicado na vida do disléxico. Não significa que o disléxico nunca vai ser um esportista. Sim, será um esportista, mas ele leva mais tempo. Ele vai ser o que ele quiser, mas o tempo vai ser outro tempo. Sim. Existe algo que as pessoas ainda confundem muito com a dislexia? Preguiça. Preguiça, né? Aí você falou. Com falta de inteligência. Falta de inteligência. Confundem ainda porque, às vezes, quando você olha para uma característica isolada da dislexia, por isso que precisa passar por uma avaliação multidisciplinar. Porque quando você olha uma característica isolada, por exemplo, dificuldade de leitura, pode ter N fatores. Pode ter o que leva para a dislexia, que é dificuldade de interpretação de texto na dislexia, ou a sua falta de interpretação. Desculpa. Ou sua falta de interpretação é porque você não conseguiu se focar no texto. Então é mais pro lado do TDAH. Pode ser porque você teve, por exemplo, uma disfunção sensorial naquele momento dos barulhos da sala de aula, que é mais social da alteia. Então, você nunca pode avaliar dar um diagnóstico por uma característica isolada. Você precisa olhar o todo. Olhando o todo, você descarta algumas coisas e confirma outras, para realmente você não dar falsos positivos nem falsos negativos em qualquer característica. Com certeza. E unir tudo isso e entender como funciona. Quando uma família recebe um diagnóstico, qual deve ser o primeiro passo dessa família, People? Recebeu o diagnóstico, dislexia... Primeira coisa é ter um plano agora de estimulação. Porque o disléxico agora precisa de estímulos. Quando você vai, mantenha a calma. Não, ninguém vai manter a calma, entendeu? Impossível, né? Mãe e calma não tem a mesma coisa. Não tem! Se você quer ser um pai presente, pai e calma, não tem como ter calma. É a mesma coisa, tá? Aquele hino, se você é de igreja, também sou de igreja. Mestre, o mar se revolta. Não temos um... Então, o mar está revolto e não tem como pedir calma. Não tem. Então,
ter um bom plano de estimulação. Aí que entram as terapias, aí que entra lá Uma boa uma boa equipe. Orientação para os pais. Orientação para os pais. E outra aqui também é, não necessariamente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Por Gosto quê? muito disso. Por que eu estou falando isso? Sim, a terapia é importante, tanto é que eu estou cursando psicopedagogia, então a gente precisa tomar cuidado com os extremos. O que é os extremos? É não ter terapia nenhuma. Isso é um extremo. Ótimo. Qual que é o outro extremo? Eu hiperlotar a agenda dela criança, que ela não tem espaço, com perdão da palavra, para dar um peido. É isso mesmo. A ser criança, né? A gente Exatamente. precisa de criança sendo criança. Então, numa semana, a criança passa 3 vezes com fono, 4 vezes com psicopedagoga, Sim. mais neuropsicopedagoga, mais TO, mais aula de reforço, aí Psicóloga. colocaram Kumon e idiomas. Isso. E tem, viu, Então. Pipo? Tem muito. Aí isso, além de não ter tempo, você está investindo em bons profissionais, e sim, investe em bons profissionais e também envolve tempo Tempo financeiro. financeiro. Então, não precisa colocar assim. Às vezes as famílias pensam que não sou abastado, não sou de família abastada, não ganho muito. Então, minha filha está perdido. Não, faz o arroz com feijão bem temperado. Mínimo. Faz o arroz com feijão. Alguma base. estimulação é melhor do que estimulação nenhuma. Perfeito. Então, eu colocaria aí, não tô com grana, uma terapia aula de reforço ou 2 terapias, foca ali, já é alguma coisa. Hoje eu até diria, mas a mãe vai se capacitar. Porque a sua mãe, ela fez Sim. com Fez muita coisa em tentativas casa. e erros, né? Ela não sabia. Ninguém falou pra ela assim, ó, faz dessa forma que o Pipo vai ficar melhor nessa Sim. dificuldade. Na verdade, a sua mãe foi tentando e aí foi encontrando ali. E até uma, caminho. até uma mensagem aqui que eu deixo para os homens, aqui os barbudos, assim, barba, homem, varão valoroso, tô falando com você, varão valoroso. Olá, Entendeu? olha! Aqui, ó, segura que a mensagem vai ser forte para você, varão. Que é o seguinte, olha a frase que a nossa amiga falou. As mães se capacitarem. Por quê? Porque 99,9% dos casos, e aqui nós temos uma terapeuta que não me deixa mentir, Sim. a terapeuta tem contato com a Mãe. Quem paga o boleto, É a Mãe. mãe. quem traz é a Mãe. Então, varão valoroso, onde estás tu? Então, Ache ele. então, se você é homem com H maiúsculo, faça-se presente também. Importantíssimo. Nossa, Em Pipo. outro momento eu contei até quantos atendimentos eu já fiz. Uhum. Eu já fiz mais de 600 atendimentos com os disléxicos. E eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vejo a figura do pai presente. Ai, aqui eu consigo também. A minha conta, quando cai os Pix do meu consultório, só tem mãe. Ou tem assim, fica tranquila, Eliane, que o pai vai fazer. É assim, Pipo, mas assim, isso... Ou quando aparece o pai, só aparece às vezes pra fazer só o pagamento. Ou parece pra fazer pagamento. Então, a dica aos homens, então capacitem-se vocês também para não sobrecarregarem vossas digníssimas esposas, tá? Contando aqui um caos aqui em casa. Quando a Poliana nasceu, a vantagem de trabalhar com a internet, eu fiz um fundo, vamos dizer assim, como a gente trabalha com a internet, então eu juntei uma grana Sim, para me permitir ficar 2 meses sem trabalhar, perfeito. para no começo desses 2 meses eu ficar 100% focado na minha filha. Ai, perfeito, perfeito. Então, quem deu o primeiro banho fui eu, quem trocou a Ótimo. primeira fralda fui eu, quem cortou a unha a primeira vez fui eu, fui eu. Vocês têm rede de apoio? Temos as vovós. As então, vovós, mas as vovós estão lá, tão perto. tão perto, vão de rede de apoio? Vão de rede de apoio. Então nós temos as vovós. Ou vocês e- dois conseguiram fazer uma dupla assim que... Não, modéstia à parte, a gente é uma dupla muito boa. tá? Isso. Modéstia à parte, é uma dupla muito boa. Mas em alguns momentos, por exemplo, a Mariana vai ter uma audiência, correto. mas é no mesmo momento que eu vou dar uma palestra. É no Tá, mesmo momento que eu vou dar. entendi. Aí a avó Vovó, precisa...
Vovós, cunhadas, primos, alguém Onde consegue? Alguém tá. Aham. Então a gente consegue sim, Precisa mas da a rede gente de tem apoio. uma dupla, mas a gente tem uma dupla muito boa. Ai, A que invasão. ótimo. Agora, vamos falar de as mamães, a gente falou da família, né? Que o pai nunca deve dizer, o que o pai nunca deve dizer pra essa criança? Porque, olha, Pipo, você falou aí, você falou direcionado aí pra figura masculina, e é importante porque eu trabalho em várias clínicas e eu vejo na recepção das clínicas pais que abandonam as mães na hora do diagnóstico. Abandonam mesmo, assim, eu vivo essa realidade de deixar ali e falar assim, pra mim não dá, e Sim. vão embora naquele momento que recebe o diagnóstico ali e ficam só as mães né, e as mães. A figura masculina, será que ela demora mais pra entender esse diagnóstico? Será que ele tem mais essa dificuldade de entender? Porque os pais que eu atendo aqui, as mães vieram e os pais depois foram compreendendo um pouco mais. E eles falavam assim, você tá querendo achar pelo em ovo. Então, você falou que os pais não devem falar, então frases correlatas a você não tem nada, isso é É frescura, frescura. Perfeito. sua mãe tá querendo caçar problema. Então, frases correlatas a essa, vamos dizer que são os problemas. Aí você tá tentando, por que o homem é assim? Então a gente vai entrar numa questão sociológica, Deve semiótica ser, né? do passado, mas vamos dizer assim, questão de, infelizmente, como criação de muitos homens como foram feitos, que trouxeram mais afetos para o arquétipo feminino e algo mais prático para o masculino, mas vamos trazer assim, se você não foi bem acolhido enquanto homem, a gente pode quebrar esse ciclo em algum momento. Sim. Então, não é porque eu não recebi uma educação A, B ou C que eu vou perpetuar essa educação A, B ou C. Que eu não posso ser melhor, né? Então, diferente. Mas ninguém nunca me ensinou perfeito. Então vai aprender, né, querido? Ninguém me ensinou, por exemplo, a cozinhar, me viro na cozinha. Com certeza, E for lá e aprendo. Mas o grande ponto mesmo não sabendo, é demonstrar interesse. Sim. Porque o demonstrar interesse, a esposa se sente cuidada. Ainda que ele não saiba o que fazer. Ainda que ele tá perdido. Você fala assim, olha amor, eu cacei aqui, olha só, tem essa terapeuta aqui, vamos caçar? Olha, vi aqui, tem essa vacina aqui, vamos ir atrás? Olha, eu vi isso aqui. Ainda que ele não saiba o caminho, ainda que ele tá tirando pra tudo quanto é lado, demonstrou-se aí um cuidado. Interesse. Demonstrou-se aí um interesse, que aí a esposa vai ficar, ó, pelo menos eu tô cuidada. Porque às vezes muitas esposas sentem que estão batalhando sozinhas. Todas, quase todas, assim, 90%. Porque aí ela precisa trabalhar para pagar as terapias, aí precisa dar conta do filho em casa, ensinar o filho tal coisa, papapá, 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 papapá. E às vezes o pai, quando tem muitos, ensinar uma conta de matemática. Fica off. Muitas mães chegam até mim, carregam culpa. Sempre digo que informação transforma a história. Então, por isso que eu falei, mães, mas agora acrescentando o que o Pipo disse, vão buscar formação, né? Os familiares vão buscar entender como que funciona. Agora vamos num ponto polêmico, bem legal, que eu amo. Escola! O que ainda falta para a inclusão reconhecer acontecer de verdade, Pipo. Aqui nos bastidores a gente estava conversando sobre uma escola, conversamos sobre material. Fiquei super feliz até que, né, tem umas ideias para adaptar materiais. Mas o que você acha que ainda falta, Pipo, para isso acontecer de verdade? Muita gente eu vejo em podcast falando, falta legislação, falta isso, falta aquilo outro. Não é força de vontade. Não, é isso que eu ia falar, falta força de vontade. Adoro, é isso mesmo. Okay. Falta querer fazer. Nessa escola que eu estudei, sim, o ano era 2006, não tinha lei para dislexia naquela época. Mas ela fez. Essa era do Mackenzie? Era do Mackenzie. Então, a lei para dislexia, pra você ter ideia, o projeto de lei federal, o projeto de lei é de 2008. Isso, A lei foi aprovada em 2020. Olha, de 2008 a 2020... Isso que eu ia falar, tem muito chão. Então, mas o disléxico não é público da inclusão porque disléxico não é considerado deficiência. Eu ouço isso também. E
mas gera um prejuízo, então você deve adaptar não pela nomenclatura da condição, você deve adaptar pelo prejuízo que aquela condição causa. Mas lá não fala, não é? Que para atender a necessidade de cada criança, dentro do que precisa, independente se ela tem ou não alguma coisa. Então por isso que eu confirmo esse ponto. O que falta é boa vontade. É perfeito, eu concordo. Então, estamos juntos. Ainda que a escola não saiba como fazer, mas novamente voltamos. Aquele arquétipo do marido Sim. com a sua samba canção, barriga de fora, jogando videogame. Que visão! Jogando videogame. Ah, não, olha o meu mundo de Cheetos. Bob, hein? Ai, que horror! Comendo Cheetos. Então, às vezes a escola é esse mesmo Eu arquétipo. também concordo, Pipo. Esse mesmo arquétipo. É aquele arquétipo do marido não presente. É, bem isso. Que não toma suas responsabilidades. A escola, às vezes, não toma suas responsabilidades. Não como deveria. toma suas responsabilidades. E assim, não é a escola, talvez o sistema. Aí fala que o sistema não pode. Mas o professor, quando tá lá em sala. Eu não tô falando isso sem propriedade, sabe, Pipo? Porque eu já estive em sala de aula. Saudades? E não foi, não tem... Mas não foi que eu estava em sala de aula, eu estava em sala de aula e nem tinha toda essa bagagem, nem conhecia, mas eu era uma criança que tinha uma dificuldade, nem sabia, na verdade descobri a minha dislexia quando fiz o primeiro TCC da pedagogia, que eu lembro eu descendo as escadas e gritando pra minha mãe assim, mãe, eu descobri o que eu tenho, dislexia! É por isso que eu não sei direita e esquerda, por isso que eu não sei amarrar o sapato, por isso que eu escrevo tudo errado. Porque o meu TCC foi escrita para nunca mais deixar as crianças o que fazer para uma criança ter uma ótima alfabetização. Olha o tema. E não ter erros ortográficos, porque o que eu mais tinha era erros ortográficos, eu não entendia de onde vinha aquilo. Agora imagina eu, uma professora com erros ortográficos. É o preconceito. Era muito difícil. E vou falar pra você que eu já tive em sala de aula e já fiz coisas que não precisava do sistema. Não precisa da direção da escola. Ah, mas a direção da escola não sabe. É que você não quer fazer pelo outro lá dentro. Só isso. Mas enfim. Como professor, que você considera que não é um privilégio a adaptação? Que não é um privilégio para quem tá com a dificuldade. E sim uma flexibilização daquele... Eu diria mais, professores pensam que é facilitar a prova. Isso! Eu não estou facilitando a prova, eu estou oportunizando, fazendo aqui uma analogia. Eu sou míope, uso óculos. Perfeito. Tenho 5 graus de miopia. Você já virou um borrão na minha frente, pelo menos mais nada aqui na minha frente. Sim, sim, sim. Coloco óculos, ficou high definition. Então, o míope precisa de óculos para enxergar bem o mundo. Sim. O óculos está para o míope, assim como provas adaptadas estão para quem é disléxico. Nossa, palma, gente! Sim. Exatamente isso, né? Toda escola precisa entender sobre a inclusão, fortalecer a autoestima deste aluno dentro de sala de aula. Precisa entender como funciona essa criança nesse diferente. Porque eu falo assim, vamos ver se você está de acordo. Eu falo, esse cérebro, ele tá funcionando, só que ele tem um a mais. Tá. Né? Um a mais que seria Uma condição diferente. uma condição sim. diferente. Mas Essa ele funciona... é saber, vamos supor assim, você não coloca um secador de cabelo que é 110 numa 220. Não. É que vai funcionar com uma potência menor. Até na de 220, a 220. Se colocar no 110, vai funcionar, mas ele funciona com mais fraco. Mas se você colocar, por exemplo, pensa assim, que o secador é de 210. Se eu colocar na de... É 110. Se eu colocar na de 220, puf, queima. Então, é assim que é o disleco. Puf. Muitas vezes é puf. Exatamente Aí isso. vem o ódio da escola, a versão da escola. Eu penso que se a gente... Quem é daquelas famílias numerosas que na época de Natal ia para casa da tia, do avô, do primo, tinha uma casa com 248 primos, entendeu? 69 tias. Nossa! E por aí vai. Sempre tem um caso de um membro da família que os avós falavam assim, tal pessoa não era para estudo, era para o trabalho. Ai, verdade, tem mesmo. Tal pessoa não... ele não era pro estudo, não dava bem no estudo. Então ele logo foi trabalhar. Ele foi trabalhar com o avô, foi trabalhar com o tio, foi trabalhar com esse menino aí não nasceu pra isso, não. Quantos dessas pessoas que não eram do estudo não eram neurodivergentes não diagnosticados? Nossa!
porque tomaram aversão pela escola, tomaram aversão pelos estudos. Então, esse é um ponto muito presente e necessário quando a gente fala. É oportunizar aos disléxicos e também a todas as outras condições que aprender é gostoso. Estou conhecendo o mundo. Estou aprendendo com o mundo. Estou me tornando uma pessoa melhor. Estou tendo mais senso crítico, podendo conversar sobre coisas, entendeu? Então, quanto mais culto você fica, mais interessante você se torna uma pessoa interessante, tanto para emprego, quanto para amizades, quanto a pessoa. Você pensa que essa lataria feia aqui, como é que eu consegui casar? E não é, focando na inteligência, entendeu? Com certeza. Minha esposa olhou pra mim quando a gente tava saindo e tu falou assim, nossa, que rapaz inteligente, foi aí que eu fisguei a minha esposa. Porque com a beleza não ia dar muito certo, não. Eu falo assim, o meu esposo, a gente chama ele de lindo, sabe? O Pipo. E aí as pessoas, ele zoa, né? E as pessoas falam assim, eu não entendo, como que foi que surgiu isso? Eu falei assim, vocês não estão entendendo, o meu olhar é mais profundo. Porque, assim, tem coisas que eu considero muito mais do que só a beleza, sabe? Sim. Porque eu não tenho. É exatamente isso. Agora, Pipo, eu sei que você tem aí um Dislexia Clube, mentorias que dá aí para as pessoas para ajudar a como transformar. Deixa algumas dicas aí para as pessoas ficarem mais curiosas em ter a mentoria com você. Estratégias para leitura, algumas coisas assim que a gente possa fazer. Que as mãezinhas podem usar. Ou os adultos mesmo, né? Nas minhas Pessoas mentorias e nos adultas. meus cursos são voltados a ensinar técnicas de estudo para disléxicos. Por quê? Isso. Só contextualizando. Porque a vida inteira o disléxico, as pessoas, enfim, são cobradas para estudar, mas ninguém quase nunca ensina elas como ela deve estudar. Aí que eu entro e que entra o meu trabalho. Isto posto, primeira coisa, o disléxico tem problemas na memória operacional, memória de trabalho. Primeira coisa que o disléxico não deve fazer é deixar a matéria acumular. Porque se ele deixar a matéria acumular, vai ser muito mais difícil dele lembrar. Então, se ele tentar dar uma de Juscelino Kubitschek 50 anos em 5 minutos, não vai dar certo. Se ele pegar para estudar um dia antes da prova, não vai dar certo. Se ele virar para o professor dele e falar assim, professor, a gente pode estudar na sua aula porque a gente tem prova na próxima aula, não vai dar certo. Então, se ele deixar a matéria acumular, é quase como carregar um pedrão, um pedaço de 1 tonelada. Não vai dar certo. Esse vai ser antes da prova. Adolescentes da minha vida, escutem isso precioso aí pra vocês. Então, estudar para o disléxico é pouco, porém um pouco espaçado em cada dia. Então, uma dica prática, pegue uma matéria que viu naquele dia e faça um resumo visual. Perfeito. Tipo um mapa mental? Tipo um mapa mental. Então, Parecido mapa com mental isso. ou mapa mental, flashcard, tópicos, fichamento. Existem várias estratégias. Então, pega uma. Então, o que você tem na segunda-feira? Português, história, matemática, geografia, ciência, blá, 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 blá. Escolhe uma. Então, uma matéria na segunda, uma matéria na terça, uma matéria na quarta, uma matéria na quinta, uma matéria na sexta. O seu Minecraft, calma, você vai dar tempo de jogar seu Minecraft, tá? Calma, fique tranquilo. O seu Roblox não vai sair do seu computador, fique em paz. Não, isso. Aí, mais um resumo de uma matéria por dia. Isto, você vai perceber que no longo prazo, na hora que chegar a semana de provas, o conteúdo já vai estar mais fresco na sua cabeça, vai atacar menos o seu desespero e menos a gastrite da sua mãe. A mãe! Então, isso vai facilitar muito a sua vida. Então, vamos dizer assim, dica prática, não deixe a matéria acumular. Você acredita que a inteligência artificial veio para ajudar as pessoas com dislexia? Depende como você usa. Por exemplo, uma Alexa. Não, depende como você usa. Por exemplo, se eu usar, por exemplo, o ChatGPT, Gemini ou qualquer outra coisa e falar assim, faça meu trabalho de história. Meu trabalho de história é tal, aí eu vou lá e copio. Isso é jeito preguiçoso, tá? Qual é o jeito inteligente? O jeito inteligente é, tem que estudar para a Revolução Francesa. ChatGPT, preciso estudar para a Revolução Francesa. Revolução Francesa, já estudei a matéria. Por favor, me faça 5 questões de múltipla escolha sobre a Revolução Francesa. Pá. Já respondi. Por favor, me dê o gabarito. Para ver se você errou ou acertou. Perfeito. Então, por exemplo, fazer questões. Isso é um exemplo. Ou então pedir explicações mais simples. Olha só, não entendi bolhufas o que foi a queda da Bastilha. ChatGPT, por favor, me explique. De uma linguagem... Melhor. Vou dar uma dica aqui, ó. Peça para o ChatGPT, fala assim, ChatGPT, me explique a queda da Bastilha no modelo de fofoca.
Perfeito, Maravilhoso. Pipo, adorei. Aí ele vai falar, miga, você não sabe, tinha 2 grupos que faziam, gente... Isso mesmo, perfeito. Tá estudando pra concurso? Então pede assim, ó. ChatGPT, explique direito constitucional no modelo de fofoca. Perfeito. Maluco, nossa. Você acha que a Alexa pode ajudar a lembrar? Esses dias eu fiz uma indicação assim para uma adolescente que tem dislexia e o TDAH. E ela acumula muitas matérias. E a mãe fica em desespero. E aí eu falei para ela, talvez se a gente programasse uma Alexa para ir lembrando. Só que daí eu lembrei que ela podia desligar também a Alexa, né? Eu associaria Alexa a alguma outra coisa, porque além de poder desligar, para lembrar de compromisso, eu prefiro muito mais esquemas visuais. Sim, eu também. Para Alexa, tem outras formas de trabalhar. Por exemplo, a Alexa, se você linkar a sua Alexa com o seu Kindle, se você tiver Kindle, você pode pedir para sua Alexa ler o Kindle para você. Perfeito. Então, aí que ele não vai ler mesmo. Essa não, adolescente tem. Você vai ler e acompanhar com o livro físico, o dispositivo físico. O leitor, ela sendo leitor. Então, por exemplo, tem uma outra plataforma que é da mesma empresa, a Amazon patrocina aqui. Aqui. Que é a Audible. A Audible é uma plataforma, é tipo uma Netflix de audiolivros. Legal. Que eles contratam dubladores. Então, eles dramatizam a cena. Parece que você tá ouvindo uma radionovela quando você tá lendo. Adoro. Então, por exemplo, tem Harry Potter, tem O Senhor dos Anéis, tem Crônicas de Nárnia. Então, com atores que eles dramatizam a cena. Então, como é que você vai ouvir? Você não é botar o fone e olhar pro teto babando. Não, bota o fone, eu deixo na caixa de som e acompanha com o livro físico, porque você tem a dupla estimulação. Perfeito. Isso serve para outros livros também? Sim, livros mais técnicos, livros que são cobrados em vestibular. Isso, ou livros Tem também. aplicativo que tira foto da página e lê pra você. E lê pra você. Esse eu vi esses dias. É o Speedify, ele faz isso também. Ele é pago, mas é um pago não tão caro. Eu uso bastante. Perfeito. Dislexia Club, como nasceu? Foi meu projeto de TCC da faculdade. Você que contou em off, gente, eu já sabia que... Ele foi meu projeto de TCC da faculdade. Eu me formei em 2015 em publicidade e propaganda lá no Mackenzie. Aí, pelo menos à época, como é que era o TCC na publicidade? Você precisava escolher uma marca e fazer uma campanha publicitária para essa marca. Podia ser qualquer coisa, desde a pizzaria da esquina até uma multinacional. Eu virei pro professor e pensei assim, ô professor, ao invés de eu pegar uma marca para fazer uma campanha, eu posso criar uma marca? Que tudo! Aí foi que surgiu o Dislexia Club. Então, o Perfeito. Dislexia Club surgiu como projeto de TCC da faculdade. E a época, pra você ver como a gente é experiente, a gente é velho, porque o Dislexia Club surgiu como um blog. Ele não surgiu como Instagram e YouTube. Imagina um disléxico escrevendo blog. E Tanto é, o blog ainda tá aberto hoje, eu não fechei o blog. você tinha alguém pra corrigir? Não, era eu mesmo, não. Cara na coragem. Cara na cara na coragem. Dislexiclub.com, essa URL ainda tá aberta. O meu blog ainda tá aí no ar. De vez em quando ainda posta uns textos ali, quase ninguém lê, que o pessoal hoje inteiro tá em vídeo. Tá tudo em vídeo. Mas o Dislexia Club surgiu como um blog. Como um blog. Você falou em aprender a programar, então, aí aprendendo habilidades. Eu aprendi a usar o WordPress, a programar em WordPress, aprender o que é domínio, o que é hospedagem, aprendi para poder mexer, para poder subir no ar, aí aprendi estratégias de SEO, foi que eu entrei em marketing digital, para poder melhorar e evoluir o Dislexia Club. E surgiu como um blog, aí eu vi que a cada ano que passava, os leitores estavam diminuindo. Aí eu falei, vou mudar para vídeo. Aí fui pro YouTube. Aí do YouTube fui pro Instagram e tô até hoje. E está lindo, famoso, gente, muito famoso. Já tá muito famoso. Eu tô me sentindo muito honrada com essa fama toda. Gente, qual que foi o momento, Pipo, que você percebeu que a sua história como dislexo podia ajudar outras famílias, outras pessoas? Porque você criou essa marca lá num trabalho da faculdade, aí isso foi tomando forma. Só que agora você tem um propósito, né? De ajudar pessoas, famílias, ser mentora, faz mentoria, né? Comecei a ver quando isso dava certo, quando eu recebi testemunhos. Às vezes vídeos. Pipo, obrigado porque seus vídeos me ajudaram meu filho a ler. Eu nunca podia imaginar isso. Era só eu
contando da minha história, da minha Sim. vida, e a gente vai evoluindo com Sim, técnica, estratégia, claro. neurociência, Sim. a gente começa de algum lugar. Até você falou, por exemplo, da Ana Beatriz, que eu fui lá no podcast dela. Até lembro hoje, foi no começo do ano passado, foi no dia 9 de janeiro, eu recebi um direct no meu Instagram, falou assim, oi, eu sou a doutora Ana Beatriz, não sei se você me conhece. Eu falei, fala lá. Aí, mandando mensagem pra mim. É tu mesmo ou é golpe? Aí ela mandou uma fala, não, sou eu mesmo. Falei assim, eu quero saber se você gostaria de participar do meu podcast. Senhor! Receba! Então, foi algo muito orgânico, eu falando coisas cientificamente basadas de uma forma que tocasse a vida das pessoas, mas que ajudasse as pessoas de alguma forma, e convites iam surgindo, convites iam aparecendo. Falei assim, até pode dar cursos e mentorias. Surgiu assim, ô Pipo, você dá cursos? Na época eu estava com empresa. Por que não? Aí eu fui. Verdade. Tanto é porque como é que o mestrado entrou na minha vida também. O mestrado até... eu ainda estava trabalhando com marketing digital naquela época, eu estava trabalhando em agência, mas ainda a educação estava bastante no meu coração. Então o ano era... Me formei em 2015, o ano era 2018. Abriu bolsa para o Mackenzie, inclusive, para o mestrado. Me inscrevi, passei. E fui. Então, o Dyslexia Club é um projeto de vida que surgiu na faculdade, ele também se desenvolveu no meu mestrado e começou. E começou. Então, o bichinho da educação já estava plantado aí. já estava plantado ali. Então, foi recebendo feedback das pessoas, os convites, o seu convite de pessoas. A gente falou aqui da Bia, abraços Bia, que vai ver esse episódio Bia, aqui também. com certeza. Que também, ou foi outra cara de pau e falou assim, Pipo... Ela falou. Mandou um direct pra mim, Pipo, a gente pode fazer, sei lá, um curso junto? E você falou que sim. Por que não? Aí foi indo. Então, o público, fica aqui a dica para os disléxicos que não sabem se estão seguindo às vezes no caminho correto profissionalmente, quando você faz algo com uma paixão, os convites surgem. As portas se abrem. O importante é você dar o primeiro passo. Você não sabe aonde esta jornada vai levar, mas se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Verdade. Então, quando você dá o primeiro passo, portas se abrem. Quais portas vão se abrir? Eu não faço a menor ideia, mas portas vão se abrir. Qual foi a história da família que mais tocou você e o que você não tira da memória? Das que você atendeu até hoje? História de família. Os seus mentorados, né? Sim. Nossa, foi tanta história. Uma história mas uma que marcou bastante. Uma bastante. história que me tocou. A gente tá metendo pau nos homens, mas vamos trazer aqui uma história positiva. Aqui até posso falar que eu até gravei vídeo com ele. O Alexandre, que ele é de Santa Catarina, Florianópolis. Foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz. Ele era militar, e militar tem uma carreira que muda bastante de cidade. Muda bastante, um ano tá no lugar, mais 2 anos tá em outro, 2 anos tá em outro, então muda bastante de lugar. Ele tava numa patente, não era alta, mas também não era baixa, então ele tava numa patente que ele mandava em gente. Então ele era constantemente cobrado para mudar de lugar. Ele, por conta das terapias com o filho, que ele achou um lugar legal, terapias boas pro filho, se mudasse de lugar o filho ia perder isso. Então foi algo bem forte. Ele saiu do serviço militar para poder o filho não perder as terapias. E hoje ele é terapeuta, ele é TO. Ai, que lindo! Então isso foi um caso que me marcou porque a centralidade daquela família estava no desenvolvimento do filho. Não estava numa carreira de um aparente sucesso, de um aparente salário alto, que apesar de ganhar muito, uma das coisas que inclusive me fez sair do meio do marketing digital é que, vamos dizer assim, eu estava numa carreira executiva bem interessante, eu viajei, ia bastante para o sul, a empresa, pra você ter ideia, a gente alugou o estádio do Internacional de Porto Alegre para fazer uma confraternização da empresa lá. A gente jogou bola no estádio do Inter, tem até foto minha lá nas minhas redes sociais com isso. Então, eu tinha uma carreira executiva interessante, que o pessoal podia falar que era, entre aspas, de sucesso, mas eu não tinha, vamos dizer assim, um planejamento, uma rotina. Eu podia estar,
daqui um mês, planejamos uma viagem em família. Sim. Aí meus superiores do nada falavam assim, não, vou precisar você para um treinamento de uma grande empresa tal, no horário tal, nesse mesmo horário. E para falar para minha esposa. Tava tudo certo, tudo pago. Então isso foi um dos motivos, tá? Um dos motivos. Também desavenças com sócios e por aí vai. Que não cabe falar aqui agora, mas é um ponto que me fez fazer assim, se eu quero ser um pai presente, se eu quero ser um marido presente, ter essa vida não tá fazendo sentido. Tá certo. Ter essa vida não tá fazendo sentido. Então, tinha que recalcular essa rota. Tinha que recalcular essa rota. Então, esse foi um dos casos que me chamou muito a atenção, desse pai que teve que mudar a rotina dele para poder oportunizar ao filho que ele continuasse no desenvolvimento dele. Foi um susto, mas não deixou nada faltar. Nada faltou na vida daquela família. Então, esse foi uma que me chamou, foi algo que foi bastante forte. Que te emocionou bastante. Perfeito. O que emociona você nesse trabalho? No meu trabalho? Isso. É saber que o meu trabalho de alguém que grava vídeos em Guarulhos pode de alguma forma amenizar a dor de pessoas e pode mostrar que os disléxicos são capazes de aprender. De aprender. Então, esse é algo que me motiva. Saber que eu posso estar melhorando a aprendizagem de alguém que precisa. Perfeito. Nós sabemos que você participou de uma construção de um projeto de lei. Projetos, mais um. Projetos de leis, né? De algumas leis ali. O que você acredita? Como que foi isso? Mudou? Está em andamento? Isso até é dica aqui para as famílias, porque construir projeto de lei, o pessoal pensa, nossa, projeto de lei é algo uau. Não, é uma coisa relativamente muito simples. O que você vai fazer? Você gasta a sola de sapato, fala com um deputado, ele cria um projeto de lei, você escreve junto com ele e protocola. Então, o protocolar projeto de lei não é complicado. O complicado é que você encontrar alguém ponta firme que vai abraçar o projeto junto contigo. Por quê? A gente está na data da gravação desse vídeo ainda em período e época de Copa do Mundo, mas pós-Copa do Mundo vai começar algo muito tranquilo, muito em paz para todas as famílias, que se chama eleição. E nessas eleições começa a vir promessas de tudo quanto é lado. De pessoas que dizem que abraçam uma causa, aí se são eleitos, na verdade não estavam abraçados lá muito assim, não. Por exemplo, o estado de São Paulo, antes de falar de São Paulo, o estado que tem mais leis para dislexia é Mato Grosso. Tem 8 leis para dislexia. Então, se você é de Mato Grosso, não mude do seu estado. Nossa, tem amigos lá. Continue aí o melhor estado. Pensa numa lei para dislexia. A gente reclama da lei federal da dislexia, que ela é muito superficial. Sim. A lei de Mato Grosso é específica a ponto de falar disléxico precisa de calculadora na prova. Que tudo. Vamos pedir para os então, dar pra... E eu peguei o texto do projeto de lei de Mato Grosso para trazer aqui para São Paulo. Perfeito. Engavetado. Então, não foi para frente. Sabe quantas leis para dislexia tem em São Paulo? Nenhuma. Sim. Por quê? Não tramita. Então, a questão, o fazer o projeto de lei é relativamente tranquilo. O problema é você encontrar alguém que abrace a causa e vai fundo, tá? Que faça isso, até o final, que acredite, né? Porque a dislexia, aqui não é crítica às outras neurodiversidades, mas a dislexia é um transtorno menos midiático. O que são transtornos mais midiáticos? Não estou reclamando que TEA não devam ter, mas TEA é um transtorno mais midiático. Sim. Não estou falando que é modinha, não é isso. Estou falando que é algo mais midiático. Sim. Você fala, é só você pesquisar. Influencer sobre TEA. Balança uma árvore, cai influencer, cai um coach, cai uma série de coisas específicas em TEA. TDAH também está no mesmo nível. Tem 312 milhões de páginas. Modéstia à parte, um outro influencer que fala de dislexia grande sou eu. Grande. Sim. Sim. Tô falando que não tenha outros, mas grande sou eu. Foi. Então, por quê? A galera da dislexia, quando vê que
que é muitos, tá? Não vou falar todos. Quando veem que é algo que não dá tantos seguidores igual TDAH, igual TEA, já mudam e já falam de outra coisa. Por exemplo, clínicas. Você vê muitos perfis no Instagram de clínicas falando clínica especializada em TDAH e TEA, clínica especializada em TEA. Aí eu volto à pergunta, e os outros transtornos não merecem atenção também? Então, Verdade. porque a dislexia está se mudando um pouco isso, mas hoje ela é algo menos midiático, que não comove tanto as massas igual os outros transtornos. Então, por isso que talvez não cative tantos políticos quanto deveriam cativar. Então, por exemplo, hoje a gente tem e até não precisa ir muito longe, se você for no site, a gente está no estado de São Paulo, na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, você vai lá no ícone projetos de lei e digitar lá dislexia, você vai ver que tem mais de 60, se eu não me engano, 66 projetos para dislexia engavetados, que não foram para frente. Que lá mostra a tramitação. Tramitou até 2023. E o próximo passo? Acabou. Sumiu. Tramitou até 2014. O próximo passo? Sumiu. Tramitou até 25. Depois ninguém mais se preocupou com isso. Entendeu? Então, o montar projeto de lei é algo relativamente tranquilo. O difícil é você encontrar alguém que abrace a causa que vai até o final com ela. Por quê? Para que você encontre alguém mais ponta firme que abraça a causa. Aí o que acontece? Ele fica 4 anos, aí depois ele quer ir para outros cargos, um de senador, deputado federal, deputado tal coisa, e tá em deputado estadual. Aí depois ele vai para deputado federal. O projeto que ele criou fica parado. Os projetos que ele fez ficam parados. Não deu mais andamento. Não dá mais andamento. Entendeu? Você acredita que a inclusão está evoluindo? Evoluindo tá. Tá evoluindo. Caminhos lentos? Caminhos lentos. Evoluindo tá. Mas está evoluindo. Está evoluindo. Parado não tá. Vamos dizer assim, vamos aqui botar uma situação que aconteceu comigo, se acontecesse hoje já dá problema. Por exemplo, eu já tive vaga negada em escola para mim. Minha mãe chegou na escola e falou assim, meu filho tem isso. Minha mãe fala que é a reunião mais rápida que ela teve na vida dela. Pegou os materiais e falou assim, meu filho tem isso, vocês dão conta? Aí a escola falou, desculpa mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. Se é hoje em dia, vai para rede social, vai para Instagram, vai para TikTok, vira um ribuliço e viraliza e a escola é cancelada. Sim, com certeza. Então, isso é um fato que mostra que caminha a passos lentos, mas caminha. Então, você imagina assim, como isso daqui 10 anos? Eu imagino que... vamos dizer que a Poliana apresente algum... transtorno. Isso, e que seja específico aí da dislexia, né? Seja específico da dislexia. Isso. Você imagina ela... Eu imagino ela com lá mais... na educação infantil, eu imagino ela com mais adaptações, até mesmo mais oportunidades que eu tive. Eu imagino a Poliana não tendo que trocar tanto de escola igual eu troquei. Perfeito. Eu imagino a Poliana aprendendo a ler e escrever um pouquinho mais rápido, ainda que demore um pouquinho mais rápido que eu aprendi. Eu aprendi a ler com 11 anos, talvez ela aprenda até menos, porque a gente já sabe como estimular, a gente já sabe como fazer. Então, vamos dizer assim, eu estou esperançoso. Caminha a passos lentos. Tem muita escola que tem umas atitudes um pouco erradas, mas se os pais botarem a boca no trombone, acho que a gente consegue fazer um barulho interessante. É sempre assim. Qual o seu maior sonho? Minha esposa ficar de cabelo em pé, mas aumentar a família. Como chama a sua esposa mesmo? Mariana. Doutora Mariana. Mariana, esposa do Pipo. O sonho da vida, tem noção? É aumentar a família. Espero que você esteja animada. Fala isso pra ela, ela fica... Imagina a carinha dela, imagino. Que a Poliana tá demandando bastante energia. Demanda bastante energia. Então, vamos dizer assim, já realizei muitos sonhos, mas vamos botar aqui, profissionais. Assim como você, ser professor universitário. E aqui... eu vou concorrer a deputado estadual, então quem sabe ser eleito a deputado. Olha, muito bom! E outro também, montar uma pós-graduação específica em dislexia. Ai, que perfeito! Assim, vamos aqui Quero ser a primeira aluna, tá? Vamos botar aqui, quero entender ainda mais de dislexia. Vamos botar aqui, por exemplo, que a gente, um amigo em comum, o doutor Tiago Castro. Sim. Ele tem uma pós específica em TEA. Em TEA. Então, vamos dizer assim,
vamos botar aqui, ó, eu ser um Thiago Castro da dislexia. Assim, ele ser para o TEA, eu ser para a dislexia o que ele é para o TEA. Perfeito. Eu quero ser a professora da dislexia, tá? Perfeito. Adoro. Muito bom, muito bom. Seu legado, qual legado você deseja deixar? Legado que eu deixo... Poliana, vou esse deixar um um legado esse é pra um você, ponto, Poliana. esse é um ponto interessante porque eu tive um professor, que até hoje é um amicíssimo amigo meu, Sim. professor, e o nome dele é engraçado, é professor Ion, é Y-O-N, não, ele não é japonês, mas ele foi meu professor de filosofia na escola, e ele martelava uma frase muito importante, ele falava assim, que a vida é muito curta para ser pequena, então faça a vida valer a pena. Sim. Então, ele falando para trocentos jovens que só gostavam de loucuras, ação e tudo, mas essa frase ecoou muito. Então, a vida é muito curta para ser pequena, faça a sua vida valer a pena. Então, é eu chegar velhinho e falar assim, a vida valeu a pena. Então, eu fiz o que eu quis, Perfeito. eu ajudei pessoas, eu transformei pessoas, criei minha filha, construí uma família legal, não olhar para trás e pensar, eu devia ter feito, mas não fiz. Não, fiz e olhar para trás e ter orgulho do que eu construí. Oh, muito bom! Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Aliás, tem várias, mas eu vou fazer duas. Os nossos telespectadores têm uma dúvida, pessoal, por favor. Produção, qual é a Isso dúvida? mesmo, produção, dúvida! A pessoa que é dislexa, vocês denominam o diagnóstico dela por grau? Tipo, tem pouca dificuldade? Tem Bem muito? legal. Excelente pergunta. Ou é assim, é dislexo e pronto, acabou. Não tem grau. Excelente pergunta. Ai, é ótimo. São 3 graus de dislexia: leve, moderado e severo. Sim. Uma vez disléxico para sempre. Infelizmente. Mas você consegue modular o grau de dislexia. Então, uma criança que é disléxica de grau severo pode se tornar disléxico de grau leve. Oi. Oi, eu também. Porque Entendeu? eu era um severo, porque não tinha. Então, para aquele que aprendeu a ler e escrever aos 11 anos, é bem severo. Mas que consegue depois, com boa estimulação, bons treinos, consegue evoluir, consegue sim se desenvolver. Então tem graus sim, tem graus. Uma vez disléxico para sempre. Mas você consegue modular o grau com estimulação correta. E o oposto também é verdadeiro. Disléxico de grau leve, se não for bem estimulado, vai regredir sim e virar severo também. Bem severo. Pergunta. Nossa. Eu queria saber qual a origem do seu nome, do sobrenome, no caso. Do Ponce é italiano. O que o pessoal pergunta também é Nós do ficamos Pipo. aqui tentando saber, né? Eu achei que era mexicano. Excelente. Tá quase ali. Eu tenho um lado da família que é bem engraçado. O meu avô, seu Rafael, espanhol, ele saiu da Espanha, ele era de Barcelona, ele saiu da Espanha fugindo da guerra, que tinha um cara, que eu não posso falar o nome para o vídeo não ser derrubado, um bigodudo lá que tinha umas ideias meio doidas, que tinha um outro cara lá que era amigo dele, Franco, era a ditadura do Franco, e ele fugiu da Espanha, senão ele ia lutar na guerra. Aí ele fugiu para a Argentina. Fecha parênteses, conta outro canto da história. Minha avó da Paraíba, ela viajou para a Argentina, uma viagem assim, pós-escola com as amigas, e conheceu um espanhol de falar mansa e tudo, papapá. Para resumo da história, então, meu avô espanhol, minha avó da Paraíba e minha mãe de Buenos Aires. Mas ela torce pro Brasil na Copa, tá? Nada! Eu queria saber, agora eu já ia perguntar. Que time ela torce? Minha mãe torce pro Brasil na Copa, tá? Então, é espanhol. E até uma galera pergunta assim, por que o apelido Pipo? Porque meu nome é Felipe Ponce, Felipe Pipo. Pipo. Ficou Pipo, por essa E cacofonia. veio desde 12 anos. Porque tinha outros Felipes na escola. Então cada Felipe tinha uma variante. Tinha um Felipão, tinha o Lipe, tinha o Fê. Aí, qual é o seu nome? Felipe Ponce, Felipe Pipo. E Pipo. Pegou. E você gosta? Nossa. Será que ele gosta, gente? Sei nem meu nome. Então, quando a minha esposa me chama de Felipe, eu sei que vai dar bronca, Ixi. entendeu? Quando minha mãe me chama de Felipe, vixe, Deu ruim. Então, na igreja me chamam de Pipo, nos vídeos na internet me chamam de Pipo. Me chamar de Felipe é até estranho. Com certeza.
Vamos lá, deixar uma mensagem para as famílias. Hoje, uma mãe acabou de receber o diagnóstico do filho que está assistindo esse episódio, que vai assistir aí. Qual a mensagem que você deixa para ela? Acabou de pegar um diagnóstico de dislexia sem entender nada. Boa estimulação, leitura constante, revisão todos os dias e não largue as terapias. Ponto. Bem prático. Perfeito. E para criança e para adolescente que ainda está passando esse desafio? Perfeito. Para adolescente, é melhor ter poucos amigos verdadeiros do que buscar ser o popular da escola e fazer besteira. Então, amigos de verdade, já diria Zygmunt Bauman, você consegue contar nos dedos de uma mão. Então não se preocupe em ser popular, em ser aceito por um grande grupo. Amigos de verdade a gente consegue contar nos dedos de uma mão. Meu amigo mais antigo, Leonardo, um abraço pro Léo, nós somos amigos desde os 3 anos de idade. A gente tem mais tempo de amizade do que muita gente tem de vida. Ele foi meu padrinho de casamento, eu fui padrinho de casamento dele. Inclusive ele estava lá em casa essa semana. Então é melhor ter poucos amigos e amigos verdadeiros do que buscar ser popular e fazer um bando de besteira. Quando ele se sentir incapaz? Segunda coisa, treinos. Então, o que vai te ajudar a vencer a sua insegurança, meu amigo, é treinar. Então, não estou seguro ainda para fazer uma prova, é treino. Então, por isso a constância nos treinos. Você tem uma segurança, por exemplo, Pipo, como é que você fala bem na hora das suas palestras, nos seus treinamentos? Treino. Então, se envolvam em projetos, aprendam. Se você está na igreja, não seja um esquenta-banco na igreja. Trabalhe na sala das crianças, trabalhe com o grupo das senhoras. Até isso eu tenho uma história que me ajudou a ter um traquejo nos cursos, porque eu tenho um projeto lá na igreja, que precisa retomar, inclusive, estava parado há um tempo, que eu ensinava as senhoras a mexer no WhatsApp. Então, eram senhoras de 65, 70, 80, 90, ensinando elas a como mexer no WhatsApp, a mexer em tecnologias. Perfeito. E até a chamada era assim, se o seu filho não tem paciência, o seu filho ou o seu neto não tem paciência para te ensinar, eu vou ter. Então, enquanto eu tava no horário e tal. E até tem uma história com isso, porque na época eu não era casado, não estava namorando, eu estava solteiro naquela época. E eu ensinei numa aula as senhoras a compartilhar contato. A como compartilhar contato uma com a outra. Aí eu vi assim das senhoras. Pipo, você tá namorando? Eu falei, não, tô solteiro. Pega aqui o contato da minha neta. Pum! Saí nesse dia com o contato de umas 5 netas. Olha quantas netas! 5 netas. A Mariana não é neta? Não entrei em contato com nenhum. Não, porque imagina, do nada você recebe, você, varoa, recebe uma mensagem assim, com licença, você não me conhece, mas sua avó compartilhou o seu contato. Bora tomar um milkshake? Não vai dar certo. Então... Eu faria isso, Pipo. De boa, eu faria. Oi, tudo bem? Então, são tipos de momentos, por exemplo, se você se jogar em situações para você se permitir aprender. Se permitir aprender, com certeza. Ai, gente, eu não quero acabar. Eu não quero acabar! Pipo. Diga. Muito obrigada novamente. Eu não vou ser grata eternamente em aceitar nosso convite. Foi uma conversa que nos emocionou, nos ensinou muito, principalmente trouxe esperança, né, para as pessoas que disléxicas, como eu e como todos os outros, como você trouxe para mim quando eu te achei na internet, quando eu te achei ali e comecei a ver seus vídeos, maratonar você, Pipo. Comecei a maratonar para entender melhor como funcionava, como trabalhar com isso, como a mim entender mesmo, não só pelo meu trabalho, mas para entender como que isso ir, porque assim, descobrir e depois ter uma pessoa com linguagem clara foi difícil, né? Porque eu tinha ali... simples, exatamente. E hoje foi incrível você aqui. Aprendemos que a dislexia não define inteligência, não limita sonhos, Verdade. que não impede ninguém de construir uma história extraordinária, o que transforma as vidas, que é acolhimento, conhecimento, diferença, compromisso, tudo isso. Tenho certeza que esse episódio alcançará muitas famílias, professores, profissionais da educação, pessoas com dislexia que precisam ouvir essa mensagem. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua história conosco, que você nos acompanhou até aqui
compartilhe esse episódio. Talvez seja exatamente o que você precisa. Ou se não é para você, alguém que você conheça da educação, aí um vizinho, alguém que se identifica alguma coisa. Então compartilhe esse vídeo, dá um like, inscreva-se nesse canal para dar mais engajamento, para o nosso YouTube entender que isso daqui funciona como um bom conteúdo aí. Eu sou a Eliane, este foi mais um Conexão Podcast e nos encontramos no próximo episódio. Esqueci de uma coisa, peraí, antes de concluir, esqueci. People, todo participante do nosso canal aqui, do nosso Conexão Podcast, nós preparamos um mimo. E olha, eu ia concluindo o podcast sem o mimo, gente. Esse é o seu mimo. Muito obrigado. Gente. Cadê o mimo? E temos o mimo para amar o membro mais dessa família linda! Chocolates. Esse é o cartão da Poliana quando ela puder ler, tá? Quando ela puder ler, perfeito. Quando ela puder ler, esse é o seu cartão. Ai, obrigada, Pipo, de verdade, foi ótimo. E que você, eu quero que você abra a caneca aí, porque tem uma frase, gente, eu ia concluindo tudo isso. Frase. Que, olha, Pipo, eu queria ter tido tempo de personalizar algo como você gostava muito. Muito bom. Mas eu coloquei a frase aí, uma frase que é dele. E quando eu fui com a autora do livro, e eu queria muito encontrá-lo, dei uma publicação para ele. Sim. E eu coloquei lá isso. Fale para nós essa frase que só você sabe dizer, de uma forma toda especial. Eu sempre encerro os vídeos com isso pra bater a mensagem de todo mundo. Eu sou o professor Pipo, fundador do Dyslexic Club. E lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Gente, que delícia.